A Secretaria está liberando a tribuna com a proteção de Deus e no âmbito legal, declaro aberta a presente sessão e convido o vice-presidente dessa casa, vereador Antônio Pereira Evangelista, para que faça a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos. Salmo 47. Aplaudir com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança e a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvor a Deus, cantai louvor ao nosso Rei, cantai louvor. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvor com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus e Ele está muito elevado. Amém? Passaremos ao expediente do dia. Solicito aos novos vereadores que queiram fazer uso da palavra e se inscrevam no turno juntamente com o secretário, vereador Francisco Moro Miranda. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes na mesa. Senhor presidente, novos vereadores, amigos que nos assistem, bom dia a todos. Parecer um projeto de lei número 15 de 2026. Vem ao exame da Comissão da Constituição, Justiça, Cidadania e Redação ao projeto de lei número 15 de 2026, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários do município de Araguatins com seu regimento próprio de previdência social e dá outras providências. Marlúcio Oliveira dos Santos, presidente da comissão favorável. Eudes Pereira Dias, relator da comissão favorável. Gabi Mael, nossa. Parecer o projeto de lei número 15, de 2026. Vem ao exame da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 15, de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários do município de Araguatins com seu regimento próprio de previdência social e dá outras providências. Antônio Pereira Evangelista, presidente da comissão favorável. Francisco Moro Miranda, relator da comissão favorável. Marlene Ferreira de Souza, membro da comissão favorável. Dá uma suspensão aí para você. Parecer ao projeto de lei número 16, 2026. Vem ao exame da Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania e Redação ao projeto de lei número 16, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o parcelamento
e repassaramento de débito do município de Aravaquim, com seu regimento próprio da Previdência Social, que tratam os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, com a redação conferida pela emenda constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. Marlúcio Oliveira dos Santos, presidente da comissão favorável. Eudes Pereira Dias, favorável. Abimael não assinou. Parecer o projeto de lei de número 16 de 2026. Vem ao exame da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 16 de 2026, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o parcelamento e repassaramento de débito do município de Aravaquim, com seu regime próprio de previdência social, que tratam os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela emenda constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. Antônio Pereira Evangelista, presidente da comissão favorável. Francisco Moura Miranda, relator da comissão favorável. Marlene Ferreira de Souza, membro da comissão favorável. Só essa matéria, senhor presidente. Sendo essas matérias constantes da mesa, passaremos para os vereadores. A palavra o novo vereador Antônio Pereira Evangelista, que terá 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Alô. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos presentes, os funcionários da casa, a meu irmão Itamar, professor Fred, diretor representante do RPPS e os demais pessoas que aqui estão. A minha fala, neste momento, não é nem para discutir o projeto, até porque o projeto que está em foco ainda vai ser exposto. Mas eu já queria deixar claro da minha indignação em relação ao projeto que está sendo proposto. Nós vemos discutindo esse projeto já ao longo do tempo, por falta de responsabilidade. E, na verdade, a própria palavra, no seu sentido pejorativo, os irresponsáveis que geraram esse débito aos funcionários públicos do nosso município, é que está essa bola de neve. E pela incompetência da gestão atual, nós somos obrigados, isso aqui é uma questão de obrigação, nós somos obrigados a aprovar esse projeto. Ela é tão horrenda e absurda que nós estamos aprovando um parcelamento e um reparcelamento do patronal, dos juros e também do repasse do salário de cada um de vocês. A secretaria que, juntamente com o prefeito, subtraiu o dinheiro de vocês, dos 14%, que gera aí 3 a quase 5 milhões tudo, está entrando nesse projeto do reparcelamento. E ninguém, uma vez isso sendo aprovado, está todo mundo liberado. Secretário do desviado, o prefeito que gastou, está todo mundo liberado, que foi reparcelado para o meu imposto, o seu imposto, pagar novamente.
Aquele dinheiro que saiu do seu bolso, a secretaria foi lá, desviou, e agora eu estou reparcelando, e eu sou obrigado a fazer isso. Estudei, analisei, nós vereadores, eu analisei ponto a ponto esse projeto. Não tem outra saída, é aprovar. É igual minha mãe dizia, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não tem saída, é aprovar. Eles desviaram, roubaram o dinheiro, e agora... Porque o reparcelamento, eu acho que a nova vereadora lembra quando ela estava lá, o reparcelamento na época dela lá foi feito e foi combinado. Se caso fosse fazer o reparcelamento, mas a restrição dos 14%, a secretaria tinha que depositar na conta do FUPREV. Agora não, está indo tudo. Agora eles pegaram todo o desvio da secretaria, mais o patronal, e aí estão fazendo o parcelamento e o reparcelamento e mandam para a Câmara aprovar. Até onde eu estava relutando dentro de mim para não aprovar isso aqui. Mas aí eu vou deixar de aprovar um troço desse. Se quem pode fazer a diferença é o gestor, e ele não entende o que nós estamos falando, ele vai passar 2 anos recebendo o valor que era de vocês, e no final, se ele preço, ele não está nem aí para nada. Então eu sou obrigado a aprovar contra a minha vontade. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra com o novo vereador Roberto Pires Teixeira, que terá 5 minutos para fazer esse pronunciamento. Senhor presidente, em nome dos colegas vereadores, senhor presidente, faço outra palavra, quero cumprimentar também o Andrade, cumprimentar o Êndio, todos os servidores da casa, e em partes, as palavras do nome do vereador evangelista têm razão. Porém, nós sabemos que hoje não vai adiantar mais nada a gente colocar a culpa no gestor tal, e gestão passada, etc. Porque a dívida está aí e ela não vai ser sanada se paga. E pagar ela no dinheiro para quitar, o município não tem condições. Outra opção, já falamos aqui, o presidente já falou, o vereador já falou, uma ideia que eu dei, de leiloar o bem. Mas se for fazer um levantamento hoje, o vereador Jaqueline, dificilmente vai achar um bem que vale 1 milhão, 2 milhões para dar amortizado, e também é quase irrisório. Então, o parcelamento, ele tem uma vantagem na questão de deixar para quitar ou fazer o parcelamento do reparcelamento. É mais interessante fazer o parcelamento e o reparcelamento do que deixar quitar, ou seja, rejeitar esse projeto. Por quê? Porque se fizer o parcelamento e reparcelamento, nós estamos aí, como se diz, nós estamos correndo o risco de ser pago. E se não fizer, aí é que não vai ser pago dele. E quando se fala que vai ser descontado diretamente da transferência do FPM, eu vejo mais uma garantia ainda. Então, a gente queria que realmente fosse paga essa dívida, para a alegria dos servidores e para a segurança dos servidores, fosse paga vista no dinheiro, mas o município não tem essa condição de fazer esse pagamento. Então eu voto pelo parcelamento, pelo reparcelamento, e eu espero muito que esses pagamentos sejam concretizados todos os meses e que não seja desfeito no futuro. Então eu faço as minhas palavras aqui para pedir o voto e o apoio dos nossos colegas. A palavra com a nova vereadora Marlene, que terá 5 minutos para fazer esse pronunciamento. Senhor presidente, nobres vereadores, todos presentes se sintam bem-vindos. Não tem muito o que se falar, porque quanto mais a gente mexe, né, parece que pior fica. É vergonhoso, é a palavra do momento para a situação. Mas a solução que tem é essa, igual
foi falado, se ficar, o bicho come, se morrer, vai pegar. Então, meu voto é favorável. Gostaria também de acrescentar, falar que ontem, mais a nova vereadora, toquei no assunto da questão da iluminação pública, tanto urbana como rural. Graças a Deus chegou um caminhão, outro caminhão aí, que vai dar suporte agora para arrumar essa iluminação. Então, o gestor já fez um pronunciamento sobre todas as vilas, que agora vai cuidar tanto da zona rural como da zona urbana. Então, amém por isso. Muito obrigada. A palavra com o vereador Alan Gomes Chagas, que terá 5 minutos para fazer esse pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiro que nos assiste, que sempre vem participar das sessões dessa Câmara. Senhor presidente, eu, como diz o outro, já estou acostumado, viciado e calejado em votar em parcelamento aqui do nosso município. Fui votado para isso, para tomar as decisões, se que essas decisões sejam favoráveis ao município. Quando se trata de município, é do povo, para que o município não pare. Eu analisei bastante o projeto, tenho certeza que os novos vereadores também analisaram bastante. Eu trago uma preocupação nessa situação, porque assim, o problema todo não é de prefeito, nem dessa casa de vereador. O problema, do meu ponto de vista, senhor presidente e senhores vereadores, é judicial. O problema é judicial. Por quê? Se nós formos pegar quem implantou o projeto do FUNPREV, quando entregou para o sucessor, como está, e quando aquele que sucedeu, que implantou, passou para o outro prefeito. Ora, por que eu digo que é judicial o problema? Eu não vejo nenhuma ação que possa bloquear os bens de quem já passou nessa prefeitura para quitar a conta que aí existe. Como que essa conta surgiu? Surgiu a conta porque foi retirado o dinheiro que realmente era para repassar. Mas tem que responsabilizar desde o início até hoje. Doa quem doer, rapaz. Não é assim um ditado por aí? Doa quem doer. Por que não fazem isso? Por que a justiça não faz isso aí? Aí nós somos, como já disseram aqui anteriormente, não obrigado a votar para o município não parar, para que não prejudique ainda mais o funcionário público. Mas eu tenho uma preocupação, que essa bola de neve, uma hora dela se desmancha e ela vai ter que parar. Essa é a minha preocupação. Mas tem meu voto favorável, senhor presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Seja bem-vindo aqui ao André, sua esposa, o Odilon, o professor Frécio, o Léo que está ali, e os demais presentes nessa casa nessa manhã. Bem, como o vereador falou aqui, Alan, a preocupação da população do futuro de Araguatins está em nossas mãos, porque a gente está criando mais uma situação na qual o prefeito vai respirar aí e fazer o que ele quer de novo. Porque isso aqui deveria ter feito o pagamento quando ele já parcelou no início da gestão dele. Portanto, a responsabilidade do prefeito de não assumir a dívida, dizendo que não era dele, agora está aí, aqui em nossas mãos, e sob pressão de pessoas dizendo que é a melhor opção. A melhor opção que tinha era o prefeito ter feito pagamento, mas ele já parcelou a dívida pela primeira vez.
e colocou débito em conta. No outro dia, quando começou a chegar perto da hora de pagar, ele foi lá no banco e retirou a autorização de débito em conta do FUNPREV. Portanto, o FUNPREV nada fez com relação à expressão do prefeito. E de lá para cá, vem se juntando dívida de secretarias, dívida de patrulhar de servidores da prefeitura, e aqui estamos hoje, com essa dívida milionária, a qual estamos a dizer, vamos votar, porque a única solução do município não parar. Não parar porque a pessoa que deveria estar aqui preocupada, não está nem aí, mas porra nenhuma, tanto faz como tanto fez, que é o gestor da cidade. E nós estamos aqui, com a corda no pescoço, né, que decide os outros. Tem que votar, porque senão o município para e o pessoal vai dizer assim, foram os vereadores que travaram o município. Porque, infelizmente, o diário do prefeito é esse. A culpa de tudo que acontece no Rio Araguatins chama-se vereadores. Aqui nós arrumamos estrada, aqui nós arrumamos buraco de rua, nós trocamos lâmpada, nós faz tudo, nós temos culpa de trânsito em Araguatins. Aqui tem uma desculpa para tudo. Nós, vereadores, é que carrega essa cruz. Carrega porque, infelizmente, foi nós que fomos para a rua pedir voto para ele, quando ele estava no fundo da rede, deitado lá balançando e dizendo que não prestava para a rua, não, ele já tinha plantado a semente dele. E eu mesmo foi um que foi para a rua, para todo canto pedir voto para o novo gestor da situação de saúde. Então, a minha indignação com essa situação e ver a situação que Araguatins está. A gente convoca os servidores para vir para participar das sessões, para poder debater. Vem meia dúzia de servidores, porque os demais têm a presa e têm medo. É porque eu trabalho de forma que eu trabalho diretamente com o secretário lá pode me ver, me filmar e vai me retalhar. Recebi várias ligações de servidores com essa preocupação. Aí os pontos ignorados não podem comparecer. Isso aqui para mim é preocupante, é irritante. A pessoa me vê sobre isso. Vem de novo, pessoal, vamos ouvir. Então, a gente fica nessa situação e hoje eu digo, estamos aqui. Com a maioria dos vereadores presentes para votar um projeto ao qual não compactuo com ele em hora nenhuma. Mas vamos para frente. São as grandes palavras, muito obrigado. Passaremos a ordem do dia para discussão e votação das matérias. Projeto de Lei número 15 de 2026, primeira votação, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários do município de Araguatins, com seu regime próprio de previdência social, RPPS e da outras providências. A palavra com a vinda do prefeito, vereador Roberto Pires Teixeira, para discutir o projeto de lei. Senhor presidente, caros vereadores, senhor presidente, passando mesmo simplesmente para pedir mais uma vez, reforçar o pedido por voto. O projeto já foi feito, discutido, existem as divergências, mas a gente sabe da necessidade de estar votando e aprovando esse projeto. Então, só para pedir aí o apoio e o voto de cada novo colega. Matéria em discussão. Presidente, A palavra com o novo vereador Armando Chagas para discutir o projeto de lei. senhor presidente, só para reforçar o pedido de voto, a matéria que nós possamos aprovar, eu já sinto que a matéria realmente vai ser aprovada e, juntamente com o nosso líder do governo, reforçar o pedido de voto aí. Obrigado, senhor. Matéria, presidente. Senhor presidente. a palavra com o novo vereador Antônio Evangelista para discutir o projeto de lei. Senhor presidente, como anteriormente havia falado a
a respeito desse projeto, a minha intenção, quero deixar bem clara, de repúdio, é de não votar no projeto. Pela questão da gestão, pela sacanagem que a gestão tem feito com o funcionário público, pelo desvio dos 14% que tem tirado diretamente do servidor e não repassado. Isso aí na justiça, segundo a lei, é apropriação indébita. Na verdade, isso aí é cassação de mandato. E eu não sei o que está acontecendo, porque é a única pessoa que faz o que quer, desvia, rouba as pessoas e não acontece nada. Então, assim, tendo em vista, se fosse pela gestão, o meu voto era não. Eu sou contra a aprovação desse projeto. Mas pela população, pelos funcionários, que, como dizia meu pai, que do saco pelo mesmo cordão, eu sou obrigado a votar contra a minha vontade. Obrigado, senhor presidente. A palavra ao novo vereador Eudes Pereira Dias para discutir o projeto de lei. Senhor presidente, novos colegas vereadores, amigo que nos assiste. Senhor presidente, só para manifestar o apoio e voto no importante projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. A palavra ao novo vereadora Jaqueline Adriane para discutir o projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, referente ao projeto de lei, já foi falado, a gente hoje está votando também com um pouco de tristeza. Eu fico triste porque eu fui gestora do Fundo de Previdência por 3 anos e 6 meses e durante a minha gestão, assim que eu entrei, teve um parcelamento desse, né? Que eu mesma trouxe aqui para a Câmara enquanto era gestora. E esse parcelamento da época, a parcela era bem menor do que agora, né? Foi reparcelado tudo e só precisava ter sido cumprido da forma correta. Se tivesse sido cumprido, tivesse sido pago, não teria chegado outro parcelamento hoje. E o que chegou aqui é um pouco mais elevado, porque agora já tem juros, já tem multa. E ele veio com 2 diferenças. A primeira é que o segurado, que é aquela parte dos 14%, que é descontado do servidor, que desconta todo mês, no anterior não entrava no parcelamento, tinha que ser pago. A gestão pagava e só entrava o patronal e os reparcelamentos anteriores. E naquele a gente ainda teve 80% de desconto de juros e multas. Nesse aqui está entrando a parte do segurado, patronal, juro, multa, tudo enquanto. Ou seja, o valor da parcela ficou muito grande. Mas a gente não tem outra alternativa a não ser aprovar, né? Porque, felizmente ou infelizmente, é o único jeito que tem, não tem outro. Tem que aprovar mesmo. E o que podemos fazer, o bom é que vai ser, segundo está no projeto, vai ser débito automático, pelo menos essa parte do parcelamento. Então, pelo menos essa garantia da parcela do parcelamento a gente vai ter. Não sabemos a parte do segurado patronal, que já é de responsabilidade, né? Essa daí, ela não está entrando nisso aqui, só para deixar claro. Agora, a parte do parcelamento, ela vai entrar. Essas são minhas palavras, senhor presidente. A palavra ao novo vereador Augusto Oliveira para discutir o projeto de lei. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, só reforçar o pedido do voto nesse grande projeto de grande importância para o município de Aravaquara e declarar o apoio que tem o voto do vereador Marcos nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ao novo vereador Manuel Benício para discutir a proposição do projeto de lei. Senhor presidente, não vereadores, já falaram tudo. Provavelmente já falaram tudo, todo mundo vai aprovar. A preocupação é que quando ele atrasar a situação dos 14% que vai ficar bem pagado os funcionários de novo, eu vou pedir aos 9 vereadores que todo mundo cobra, dá uma olhada se realmente ele está pagando. Porque ele é ruim. Ele é ruim. Ele não paga nem a dele, ele vai pagar os outros. Então tem que cobrar, porque senão daqui um dia nós vamos mostrar para vocês que ele não está pagando. Aí vão ser prejudicados de novo. Certo?
Nós vamos aprovar, com certeza. Mas tem essa preocupação, que vai começar tudo de novo, porque se a gente não aprovar isso aqui, a prefeitura vai parar. Ninguém vai receber mais nada, a prefeitura não recebe nada, então o município não pode parar. E ele deve estar deitado na realidade só assistindo. Enfiou aí 10 milhões no bolso e agora está só de boa, deitadinho. Dá a palavra, senhor presidente. Matéria em discussão. Vou deixar aqui também, eu como parte dessa Câmara, que o novo gestor do Fundo de Previdência, o senhor Edmond, possa, que não fez, que deveria ter feito, fazer a judicialização dos débitos quando o prefeito não pagar, pelo menos ajuda a Câmara a não estar nessa situação que está hoje. Porque não tem na parte do FUNPREV uma judicialização sequer da dívida do FUNPREV. A conivência também é na parte do FUNPREV. Está sendo conivente com o novo gestor. Porque a participação do Fundo de Previdência na gestão é muito importante, mas tem que ter responsabilidade. O senhor Edilão é responsável por essa parte. Nem pode responder também judicialmente pela negligência e falta de responsabilidade com o fundo, que não judicializou junto à justiça a questão do Fundo de Previdência, essa dívida. Então fica aqui, mais uma vez, a minha palavra sobre essa questão do projeto. Matéria em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contrário, se manifeste. Matéria aprovada por todos os senadores presentes. Projeto de lei número 16 de 2026, primeira votação. De autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Araguatins, com seu regime próprio de previdência social, TPPS, que trata os artigos 115 e 117 do ato de disposições constitucionais transitórias, ADCT, com a relação conferida pela emenda constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. A palavra com o prefeito, vereador Roberto Pires Teixeira, para discutir o projeto de lei. Senhor presidente, novos vereadores e vereadoras, senhor presidente, só mesmo para reforçar o pedido de voto, como já falei anteriormente, o projeto não foi muito bem discutido e pedir aí ao nosso colega para você votar favorável e aprovar esse projeto imediatamente. Matéria em discussão. Matéria em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contrário, se manifeste. Matéria aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra nas explicações pessoais e se inscrevam no grupo juntamente com o segundo secretário, vereador Francisco Moura Miranda. Solicito ao primeiro secretário que encaminhar da sessão dos gabinetes. A palavra com a nova vereadora Jaqueline Adriana, que terá 5 minutos para proferir suas explicações pessoais. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, eu faço uso das explicações pessoais aqui para a nossa população em geral. Hoje aqui na Câmara está sendo discutido e aprovado um projeto muito importante e relevante para a classe dos servidores efetivos do município, que é o reparcelamento do FUNPREV, Fundo de Previdência e Servidores Municipais de Araguatins.
E a gente pode ver que sempre nas sessões a participação da população é muito pouca, ou seja, a população não participa das sessões dos trabalhos legislativos, nem num dia como esse, que é muito importante. Aí critica bastante, os vereadores são muito criticados em grupos, nas ruas. A gente só vê as pessoas dizendo que vereador não faz nada. Ah, que vereador não faz nada. Eu quero dizer a vocês que o papel de vereador é solicitar, requisitar, pedir, fazer indicação, fazer ofício no que precisa a nossa cidade. É o que todos os vereadores fazem. Todos aqui têm muitos requerimentos e indicações feitas ao Poder Executivo. Agora vocês têm que entender que nós não fazemos. A gente pode solicitar o quebra-mola, mas quem faz é o prefeito. A gente pode solicitar uma escola, mas quem faz é o prefeito. Não somos nós. A nossa parte a gente faz. E aqui eu quero deixar para as pessoas que criticam que o vereador não faz nada, que venham pelo menos assistir às sessões para poder ter credibilidade de falar algo referente a essa Casa de Leis. Muito obrigada. A palavra ao nobre vereador Marcos Oliveira, que terá 5 minutos para conferir suas educações pessoais. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, passando ali pela região do Cajueiro, a gente viu o trabalho que está sendo executado pela equipe de infraestrutura do município de Araraquinhas. O cascalhamento, o patrulhamento naquela região que tanto necessita. A gente fica muito feliz, muito satisfeito, fazendo os tanques de água para os pecuaristas que ali moram, fazendo cascalhamento, patrulhamento, fazendo o goleiro. E a gente fica muito satisfeito e uma cobrança muito grande aqui dessa casa para que esse serviço fosse realizado. E graças a Deus está realizado com qualidade e assim, os moradores, conversando com eles, ficaram muito satisfeitos, muito felizes, né, que tem pessoas que moram naquela região 15, 20 anos, a própria pessoa chega e fala: olha, nunca foi executado um serviço desse aqui, nessa vicinal. E o cascalhar, vicinal, a gente sabe que é obrigação do gestor, mas tem que, por mais que é obrigação, mas tem que chegar o trabalho para fazer a expansão dos seus produtos e para o transporte escolar, dar mais qualidade para aquelas crianças que todos os dias percorrem esse percurso, uma estrada patrulhada, cascalhada. Isso fica bem mais fácil para essas crianças virem para a escola. Então, parabéns ao secretário de Infraestrutura, Gessé, que é uma pessoa guerreira também, que vem fazendo um bom trabalho à frente dessa parte, e saindo lá já para a região da Santa Luzia, Santa Cruz, para reforçar e fazer o serviço de patrulhamento e cascalhamento. Nós temos conhecimento também que tem algumas fontes para ser executadas, tem duas que já estão sendo licitadas, e a gente fica muito satisfeito, muito feliz, porque é uma cobrança muito de anos, né, da população, e a gente vê que agora vai ser feita. Então, parabéns novamente ao secretário, que Deus abençoe todos. Muito obrigado. A palavra ao nobre vereador Antônio Pereira Evangelista, que terá 5 minutos para proferir suas educações pessoais. Senhor presidente, nós vereadores, a minha fala neste momento é para expor, é para tratar a respeito do projeto que acabamos de aprovar na primeira instância. Todos os vereadores falaram a respeito desse projeto. A minha indignação em relação à votação desse projeto, eu quero deixar bem claro para a população de Araguatinhas. Aqui nós estamos votando um projeto, um parcelamento e um reparcelamento, que os 14% de alíquota que sai diretamente do funcionário público recebe o seu dinheiro no final do mês e entrega para a gestão, e a gestão é obrigada a repassar para o RBPS.
não repassaram, gastaram o dinheiro do povo e agora mandaram aqui para nós, vereador, parcelar esse dinheiro. E nós estamos parcelando. Então é contra a minha vontade, porque pelo menos a gestão, juntamente com o seu secretariado, era obrigado a pagar os 14% que tem desviado do funcionário público. E agora, para não fechar, para não dar um colapso na cidade, nós somos obrigados a votar a favor desse projeto. Portanto, voto com aperto no coração, voto sem querer votar, mas por causa dos funcionários públicos, o meu voto foi sim nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, minha palavra sobre o projeto. A gente está vendo aqui na cidade vizinha de Praia Norte um impeachment da prefeita, né? Por uma dívida que não chega nem a um terço da metade da dívida que nós temos aqui em Araguatins, só do Funbreve. Então, nós, vereadores, temos que pegar um tapa na cara. Eu falo um tapa na cara porque isso aqui é um tapa na cara. Porque a obrigatoriedade do gestor é estar repassando o obrigatório. As secretarias que têm aí, que tem seu fundo próprio, fazer esse repasse. Mas infelizmente nós não estamos fazendo nada para que isso aconteça. Eu digo nós mesmo, todos. Porque aqui eu estou fazendo, pelo menos tentando, levando ao judiciário as cobranças, mas infelizmente eu não sei quanto mil anos é que o judiciário vai responder uma situação dessa. Porque eu tenho mais de 10 denúncias feitas no judiciário contra a gestão do Atis da Areia. E não nego não. Farei mais milhões enquanto eu achar necessário. Porque, infelizmente, hoje fico aqui indignado com a situação que estamos vivendo. Parcelando uma dívida ao qual o gestor fez o que bem quis no dinheiro. Colocou onde ele quis. Porque para ele, tanto faz como tanto fez. O que importa é o bolso dele estar cheio. Ele não está preocupado com nada no município. Se ele está arrumando uma estrada, deveria estar só o asfalto. Com tanto dinheiro que ele desviou, o fundo de previdência, das coisas, ele já deveria ter asfaltado a estrada tudinho para o município. Mas, infelizmente, estamos aqui. E vamos, eu, pelo menos minha parte, continuarei fazendo, que é cobrando e denunciando. Muito obrigado. Não havendo mais nada pelo momento, encerra a presente sessão e convoco os novos vereadores para a próxima sessão extraordinária que ocorrerá daqui a 5 minutos no plenário do Poder Legislativo.